Querido amigo cafeicultor, como vai? Estamos aqui para mais uma semana, para mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós queremos, dentro da realidade atual, do momento que nós estamos vivendo dentro da cafeicultura, que é esse período de colheita, nós queremos tratar de um assunto de suma importância para esse momento agora, que é a mão de obra para a colheita, o valor dessa mão de obra. Mas antes de nós iniciarmos, a gente continuar esse bate-papo, eu queria convidar você para se inscrever no nosso canal. Não custa nada, é só apertar o botãozinho embaixo aí. Se inscreva, compartilhe, clique no joinha, marque as notificações para você ser sempre avisado de novos conteúdos que vai chegando aí ao longo das semanas. E também, como sempre a gente tem pedido, que você possa também colocar aí nos comentários algum assunto que você queira que nós tratemos aqui nesse canal. Então, isso para a gente é muito importante. E à medida que forem chegando, a gente vai atendendo, a gente vai acolhendo. Algumas solicitações já foram feitas, já vem chegando alguns pedidos. Nós vamos estar atendendo aí ao longo dos dias. Vamos voltar aqui para o nosso assunto de hoje, que é justamente essa questão da mão de obra para a colheita. Como todos sabem, quase toda semana eu falo, nós estamos aqui na região das Matas de Minas, mais especificamente no município de Espera Feliz, uma região, como todos sabem, de topografia acidentada. O nosso relevo aqui é bem irregular, temos algumas áreas um pouco planas, mas na sua grande maioria é relevo acidentado, o que dificulta e quase que inviabiliza a mecanização. Trabalhamos aqui com uma cafeicultura semi-mecanizada. Algumas áreas já estão iniciando um trabalho para construção de terraços, outros uns plantios adequados para que se possa mecanizar, mas ainda 99% da área ainda é mão de obra, demanda de mão de obra humana. A gente fala semi-mecanizada porque nós temos a derriçadora, a roçadora que auxiliam no trabalho. É a forma que nós conseguimos hoje mecanizar a nossa agricultura, a nossa cafeicultura aqui. Mas voltando aqui para o que é o objeto do nosso bate-papo de hoje, falar de mão de obra de colheita e o valor. Tão importante quanto a parte produtiva da cafeicultura é saber quanto estamos gastando para que a gente produza uma saca de café. Eu tenho um grupo de produtores que eu assisto, que eu atendo. No ano passado, na safra do ano passado, que foi a safra 21-22, nós conseguimos uma média aí de R$ 656 o custo final da nossa saca, o custo total da nossa saca. Lembrando que a gente faz uma divisão entre os custos, nós temos o custo operacional efetivo, que é aquele desembolso anual que você tem que fazer com a adubação, com a própria mão de obra, as manutenções de maquinário, as novas aquisições, a gente enquadra como custo variável. Depois nós temos o custo operacional total, que embute o custo operacional efetivo, mais as depreciações de benfeitorias, de lavoura, de maquinário e também a mão de obra do produtor. E, por fim, nós temos o custo total, que é o somatório do custo operacional total, mais a taxa de remuneração do capital, ou juros sobre o capital aplicado na atividade. Então, nós levamos em consideração essas variantes para nós contabilizarmos o nosso custo. Então, o grupo de produtores que eu atendo, nós ficamos nessa faixa aí de R$ 656 por saca. Só, meu querido cafeicultor, esse ano está um ano meio atípico, Nós viemos o ano passado tivemos um período de seca muito grande na região. Ficamos aí praticamente de março a final de outubro sem chuvas consideráveis, o que provocou alguns problemas com relação à florada, o que provocou depois, quando passou esse período seco, nós tivemos um período chuvoso e de frio, que prejudicou demais a florada. Ou seja, resultado disso, pouco café. Nós estamos aqui numa lavoura, vocês olharem atrás de mim aqui, essa lavoura já foi colhida,
né? Mas essa lavoura em questão, a gente não vai conseguir ultrapassar 22 sacas por hectare, por exemplo, aqui. Por quê? Por conta desse momento que nós vivemos no final do ano de 2022, prejudicando, né, a florada. Boa parte da florada foi abortada. Depois as que vingaram, o chumbinho também teve um problema de abortamento de chumbinhos por conta do grande período de frio que nós tivemos, aliado à umidade. A gente sabe que é um prato cheio, né, para algumas doenças, principalmente aquelas do complexo FOMA. Nós precisamos, para que a FOMA ataque os grãos, nós precisamos de tempo de exposição, pelo menos 36 horas, de umidade relativa do ar elevada e temperatura na sua faixa aí de 13 a 18 graus, 20 graus, mais ou menos, para que a FOMA venha a atacar a lavoura. E o grande problema, quando a gente vê o sintoma da FOMA, ela já fez o que tinha que fazer. Resultado disso é uma safra baixa esse ano também. O ano passado já não tivemos uma safra alta e esse ano, né, retorna essa safra baixa, repetindo aquilo que aconteceu no ano passado. Mas qual o grande problema disso tudo? Vai impactar agora também nesse momento. Um momento tão esperado, que é o momento de colheita, em que o produtor se anima, né, vem colher o seu café, vai trabalhar para esmerar o máximo de qualidade possível, e vem o peso da mão de obra. Fiz uma pesquisa aqui com alguns colegas da região e a gente pôde constatar o valor, né, dessa mão de obra. Está bem variável, né? Tem algumas regiões aí que iniciaram a colheita pagando R$20 o balaio, né? A gente aqui costuma dizer balaio de 62 litros. Outras regiões já pagando 50. Ouvia uma semana atrás aí alguns locais falando até em R$70 o preço para colher um balaio. A gente trabalha aqui com uma média de R$8, 8 balaios para um saco de café beneficiado, um saco de 60 quilos. Se nós fizermos essa conversão, né, trabalhando aí na média de 35 a 40 reais, né, a gente vai ter aí 8 vezes 4, 32, 320 reais de custo somente para colher o café. E se nós partirmos do pressuposto que o café vai girar em torno aí de 1.900 a 1.050, né, algumas pessoas, alguns estudiosos mais otimistas dizem mais, outros dizem menos. Eu já ouvi dizer uma faixa de R$750 a saca aí, né, daqui a alguns dias. Se nós pensarmos nisso, né, vamos imaginar o pior cenário. Não estou dizendo que vai acontecer isso, tá, gente? Mas vamos imaginar o pior cenário de R$750, R$800 na saca de café. Se nós temos lá R$320 com colheita, olha só o peso que essa colheita está tendo no nosso custo. E os demais custos? Um custo operacional hoje, né, efetivo, que é o variável, como eu já disse, né, aquele desembolso que nós fazemos ano a ano, com adubação, com pulverizações, com controle de pragas e doenças, com a própria mão de obra, né, se nós pegarmos aí esse custo operacional, ele vai ficar muito inflacionado por conta desse impacto que a mão de obra de colheita vai ter. Então, nós temos que fazer, né, programar as nossas adubações, programar os nossos controles de praga e doença, para que nós possamos perder menos, né, para que a planta perca menos em produção, mantenha uma boa produtividade, para que a gente consiga reduzir o custo. Claro, à medida que vai aumentando o valor à medida que vai diminuindo a quantidade de café na lavoura, o valor da colheita ele se torna mais pesado, ele fica mais pesado. O trabalhador que vai vir colher o café, que vai apanhar o café, ele vai pesar um pouco mais no valor, para compensar o dia. E a gente sabe que nessas regiões é a época que o pessoal, né, que costuma se capitalizar. Ganhar dinheiro é na época de colheita. Então, menos café, colheita mais cara, mais café, colheita menos onerosa para o bolso do produtor. Então, assunto delicado, né, dá pano para manga, isso aqui, mas contra fatos, né, não há argumentos. Temos que trabalhar bem a nossa planta, a nossa nutrição, os nossos manejos, manejo de poda, manejo fitossanitário, manejo de plantas daninhas, manejo nutricional, para que nós consigamos um máximo de produção, para que a gente consiga reduzir custos, né? A gente sabe que produção maior
custo menor, né? Produtividade maior, custo menor. Então, não podemos cochilar com o nosso manejo e temos que trazer na ponta do lápis todas as despesas que nós temos para no final da safra sabermos se lucramos ou não, se tivemos prejuízo. Então, meu querido cafeicultor, meu amigo cafeicultor, né, fique de antena ligada, fique ligado nos preços que são praticados na região, procure negociar com o colaborador que vai apanhar o seu café, que vai colher o seu café, procure negociar, né, para que fique bom para todos, né? Um negócio bom é um negócio que todo mundo ganha, não somente uma parte, que seja bom para os dois. Mas, né, vamos ficando por aqui. Na próxima semana estaremos novamente e, mais uma vez, eu convido você, se inscreva no nosso canal. É fácil, é só clicar embaixo aí no se inscrever. Clique, né, nas notificações para ficar antenado dos novos conteúdos, dá aquele joinha, compartilhe e comente, né, comente. Fala aí também, né, quanto que está rodando, né, girando o valor da colheita aí na sua região, na sua propriedade, quanto que você tem pago aí para colher o café, para a gente ficar sabendo, né, e a gente poder auxiliar mais produtores nessa caminhada da cafeicultura, tá? E até a próxima. Tchau, tchau. Um grande abraço.